Vai ser muito bom. Amém, irmãos? Amém? Quando vocês estão felizes, agradecidos ao Senhor, dá um sorriso para o irmão que está ao seu lado. Dá um sorriso, o maior que você pode dar para quem está do seu lado, atrás de você, na sua frente. Né, irmão? Se você não tiver motivo para rir, eu espero que você saia daqui com um grande motivo na sua vida de sorrir largamente. Né? Longamente, perdão. Muito bem. Nós estamos falando sobre a palavra. Olha, domingo à tarde, domingo no culto da tarde, no culto da noite, nós tivemos um mover lindo de Deus aqui, irmãos. O Espírito Santo veio mesmo, a palavra veio, o Espírito se derramou. Nós tivemos um tempo poderoso aqui no domingo à noite, no domingo à tarde, foi uma bênção. Muito bem, nosso tema do mês é a profecia. E estamos falando sobre... Estamos entendendo que a profecia é a palavra de Deus que vem a nós para realizar um propósito dele, para trazer cura, para trazer libertação. Nós estamos aprendendo, entendendo isso. E hoje nós vamos falar sobre a palavra que alimenta. E nós vimos a semana passada que ele nos gerou pela palavra da verdade e que nós nos tornamos as primícias, isso quer dizer, nós nos tornamos o melhor da colheita de Deus nessa terra. Nós somos o melhor da colheita de Deus nessa terra. E essa palavra, nós vimos também que essa palavra que vem a nós, ela é uma semente incorruptível. E se a palavra que vem a nós, ela é incorruptível, ela vai gerar em nós uma vida incorruptível. Uma vida incorruptível. Então a profecia, o dom... Bom, se você quer aprender mais sobre profecia, sobre dom, sobre ser profeta, existe uma escola para isso. Nós aqui estamos tratando de entender a palavra, de buscar a palavra de Deus que vem a nós. E hoje pela manhã eu orava e dizia, Senhor, traz-nos, dá-nos a Tua palavra. Nós queremos que a Tua palavra venha, porque quando vem a Tua palavra, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai fazer algo. E nesses dias, irmãos, nós estamos tratando de querer, de desejar, despertar no coração de cada um de nós o desejo de termos esta palavra de Deus, de ouvirmos a voz de Deus. Esse anseio, essa coisa, esse desejo que se tem quando se tem fome, quando se tem sede, né? De ter, de ouvir, de receber a palavra de Deus, que vem a nós através do Espírito Santo para cumprir seu propósito soberano. Para cumprir seu propósito soberano. Então, eu me envolvi no estudo da palavra e me envolvi. Quando eu vi, eu já tinha feito tanta coisa que eu disse, não vou conseguir pregar isso só no domingo de manhã. Né? Mas a palavra, a primeira coisa que nós precisamos entender que a palavra de Deus, ou voltar a entender, ou voltar a ouvir, é que a palavra de Deus é alimento. É alimento. Talvez alguém pergunta, mas por que porque às vezes as pessoas questionam isso, por que eu preciso ir à igreja para buscar Deus? Por que eu preciso? Você precisa porque você precisa se alimentar. Né, irmão? Bom, a gente se alimenta em casa, mas se você não tem comida em casa, você tem fome, você vai aonde? Né? Você vai a algum lugar para se alimentar, porque se você não fizer isso, você vai morrer. Bom, nós somos como aquelas crianças que às vezes, no sentido da palavra de Deus e do Espírito, a gente às vezes não tem o hábito, a gente não consegue se alimentar sozinho. A gente precisa ir a algum lugar para se alimentar. Então, a palavra é alimento. Alimento que Deus mandou para Israel. Qual foi o alimento que Deus mandou para Israel? Foi o maná. O maná era alimento que descia cada manhã, que vinha, que era enviado por Deus cada manhã para alimentar o povo. E o povo foi alimentado por este alimento, por esse pão, por esse alimento sobrenatural durante 40 anos que peregrinou, que caminhou no deserto. Durante 40 anos. Então, agora quando nós vamos ao Novo Testamento, no Novo Testamento, quando Paulo se refere, quando o apóstolo Paulo, nas suas cartas, se refere ao maná, ele chama o maná de alimento espiritual. O que foi alimento para o povo de Israel, alimento para o corpo, para nós, o maná significava alimento espiritual. Então,
Em Mateus capítulo 4, versículo 4, eu creio que Jesus se referia a isso, quando ele disse assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Leia o resto, irmão. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus, porque a palavra que vem de Deus também é alimento, é pão. O alimento espiritual, preparado para todos os crentes, para essa dispensação, é a palavra de Deus. É a palavra enviada por Deus, ela é alimento para as nossas vidas. Para a nossa vida, perdão. Aí, a gente lê João, por exemplo. Olha que poderoso isso. João capítulo 6, versículo 51. João 6, 51. Jesus disse, eu sou o pão vivo, glória a Deus, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E aí você vai a João capítulo 1 que diz assim, e o verbo e a palavra se fez carne. E a palavra se fez carne. Alimento. Principalmente para nós, né, irmãos? Alimento para a nossa vida. Então, eu sou o pão que desceu do céu. E se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne. Que nós celebramos na ceia do Senhor. Que nós celebramos representativamente o pão como a carne e o sangue como o vinho. Então, o Senhor diz, este pão é a minha carne. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne. E aqui nós entendemos então que a palavra é alimento. É alimento. A palavra que vem do céu, a palavra que vem do alto e chega até nós de várias maneiras, de várias formas, como nós falamos, ela é alimento. Então, irmão, você está se alimentando aqui hoje. Amém? Amém? O bom é que é um alimento que não engorda, né, irmão? É um alimento que nos enche, que transborda. Deus, na sua imensa graça, Ele nos deu uma provisão completa. E essa provisão de Deus é para todas as necessidades da nossa vida. Não há necessidade na nossa vida que Deus não possa suprir. Não há necessidade em nossas vidas que Deus não queira suprir. E quero te dizer, irmão, se você tem fé e crê no Senhor, não há necessidade na tua vida que Deus não vá suprir. Nós vamos crer na palavra. Ele nos provê. Mas o principal, e aí é nisso que eu quero trabalhar, que no principal é que Ele quer nos prover todas as coisas, Ele quer nos dar todas as coisas, através da sua palavra, para que nós possamos fazer bem tudo o que nós fazemos. Quem quer fazer bem tudo o que faz na vida? Irmãos, quem não quer? Eu quero. Eu quero fazer bem, sim ou não? Eu quero fazer bem tudo o que eu faço na minha vida. Às vezes a gente não consegue, às vezes nos falta, principalmente quando nós não conseguimos fazer bem o que nós queremos fazer, o que nos falta? O que você acha que nos falta? Nos falta sabedoria, sim ou não? Nos falta sabedoria? Então, Deus, na sua imensa graça, nos provê principalmente aquilo que precisamos para fazer bem as coisas. Aí, em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, diz assim, 2 Coríntios 9, 8 diz assim, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda graça, para que em todas as coisas, quantas coisas? Todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Isso quer dizer, tendo em todo o tempo tudo o que é necessário, vocês vão fazer bem as coisas. Vocês vão fazer bem as coisas na vida. Então, a graça e o poder que Deus nos dá
através da sua palavra, esse alimento, ele é sabedoria. Ele nos dá a sabedoria necessária para cada situação da nossa vida. Quando não sabemos o que falar, quando não sabemos como agir, quando não sabemos o que fazer. Por exemplo, a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6. O que é a armadura de Deus, senão uma provisão dele para as nossas vidas, para a nossa vida, para a guerra espiritual? O que é a armadura de Deus, senão uma provisão que ele nos dá para a batalha, para a guerra espiritual do crente nessa terra. Então aqui nós aprendemos que também nesse sentido, como provisão de Deus, o dom, a profecia, ela é um dom. E como um dom, ela é uma dádiva. É algo que Deus nos dá, que Deus envia a nós. Como dom, ela é um presente. Ela é uma provisão de Deus para a edificação da igreja, para a edificação da nossa vida, para o nosso consolo, para o nosso ânimo, para o nosso encorajamento. Quantos precisam de coragem? Quantos querem coragem? Quantos creem que precisamos de coragem para viver nos dias de hoje? Ela é uma provisão de Deus para nós. É algo que Deus nos dá, como diz 1 Coríntios 14, 1. 1 Coríntios 14, 1 diz: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Depois, eu disse já no domingo, depois está escrito, versículos depois ele diz: todos podem profetizar. E dei o exemplo da Bíblia, do versículo que você leu para o teu irmão. Então, a profecia, ela traz respostas de Deus aos problemas do momento em que nós vamos viver, que nós estamos vivendo. Por isso, o pastor disse, como filhos de Issacar, que eram os filhos de Issacar. Os filhos de Issacar eram homens dentro do povo de Deus, da tribo de Issacar, eram homens que eles entendiam. Eles eram entendidos nos tempos. Eles não eram meteorologistas. Eles não eram meteorologistas, não. Isso está falando profeticamente. Eles entendiam, eles conseguiam discernir e compreender os tempos. E nós vamos ser gente assim, nos dias de hoje. Como vamos responder a tantas ideologias? Como vamos ensinar os nossos filhos o que é certo e o que não é certo? Os nossos filhos estão chegando das escolas, quando as suas cabeças, estão enchendo as suas cabeças de ideologias, de conceitos, eles chegam em casa. Como vamos responder às ideologias, aos pensamentos modernos, pós-modernos? Como vamos responder a tantas situações hoje? Como vamos dar resposta àqueles que estão ao nosso redor? Quando vamos responder, quando alguém nos vem perguntar algo que viu na internet, algo que alguém falou, que disse esse ou aquele, aí a profecia vem em nossas vidas, nos dá sabedoria e conhecimento. E o versículo 25 do capítulo 14 diz assim: quando há profecia na igreja, quando vem a profecia, o que acontece? 14, 25, os segredos do coração das pessoas são expostos. Então está ali, Paulo está falando, chega alguém, um ímpio, alguém que não conhece ao Senhor, chega na igreja e há profecia, o segredo do seu coração é exposto. Então, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Porque o segredo do seu coração foi desvendado, foi revelado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, irmãos, a profecia revela o segredo do coração das pessoas, mas não faz isso para humilhar, não faz isso para ferir, mas faz isso para edificar, para encorajar, para consolar, para que tenhamos coragem para lutar, para vencer as batalhas da vida. Muitas vezes nós não vamos nos livrar dos problemas, nós vamos ter problemas, vamos ter lutas, mas quando nós temos a palavra, nós temos coragem, nós temos força para lutar e para vencer.
E acima de tudo, nós temos sabedoria para saber o que fazer. Sabedoria. Deus quer te dar sabedoria, conhecimento para responder às pessoas, para evangelizar, para trabalhar, fazer o seu trabalho, para ensinar seus filhos, para tratar com as pessoas, para tratar com a família, para tratar com o cônjuge. Deus quer te dar sabedoria para viver. Quantos querem isso? Quantos de vocês sabem que às vezes a gente se mete em problemas porque a gente não tem sabedoria para responder às situações da vida, sim ou não? Não tem sabedoria para tratar com as pessoas, nós não temos sabedoria para tratar com o nosso cônjuge, não temos sabedoria para tratar com os filhos, não temos sabedoria para resolver os problemas, não temos sabedoria para trabalhar, para viver nessa terra, para semear, para construir, para edificar. Então, estamos cansados de dizer às vezes, Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está aqui porque nós sabemos que Ele está aqui, porque Ele prometeu que estaria conosco. Jesus disse, todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, eu vou estar ali. Então nós sabemos que Ele está aqui, mas quando a palavra profética vem, a presença de Deus se evidencia e alguém ignorante vai dizer, Deus realmente está aqui. Vocês estão dizendo que Deus está aqui. Nós podemos dizer, Deus está aqui. E entrar alguém aqui, irmãos, e sair. Mas nós podemos dizer, Deus está aqui. E em algum momento, essa presença vai se manifestar. E alguém vai dizer, Deus realmente está aqui. Deus realmente está aqui. Domingo passado eu disse que os dons de 1 Coríntios 14, 1 de Coríntios 14, palavra de sabedoria e palavra de ciência, no versículo 8, vamos ler. 12:8. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Então vamos falar sobre, domingo passado eu disse que esses dois dons, que são manifestações do Espírito, eles são palavra, é profecia, é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, é palavra que vem a nós. Então, vamos falar sobre palavra de sabedoria. Toda palavra que vem de Deus edifica. Se a palavra não edifica, ela não vem de Deus. Se a palavra cria confusão, se a palavra cria raiva, ira, não vem de Deus, irmão. Vem do homem, não vem de Deus. Toda palavra que vem de Deus edifica. De que maneira? Quando ela nos dá, entre outras coisas, além do conhecimento, da gnosis, conhecimento, ela também nos dá sabedoria. Sabedoria. Os dons do Espírito aqui em 1 Coríntios 12 são manifestações. São manifestações. Mas aqui nós vamos entender que não são apenas manifestações espontâneas ou passageiras. Aqui são palavras que vêm a nós, de Deus, que nos dá sabedoria para a vida, irmãos. São manifestações, são coisas visíveis, que demonstram algo, que algo acontece, é algo visível. Se é uma manifestação, é algo visível. Então, Paulo diz em Colossenses capítulo 3, versículo 16, Colossenses 3,16, ele diz, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite o que em nós, irmãos? A palavra. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. A pergunta é, quando vocês se reúnem para se aconselhar uns aos outros? Ou se reúnem para falar uns dos outros? Diga alguma coisa, irmão. Quando a palavra de Cristo habita em nós,
nós vamos agir com sabedoria. E falar mal dos outros, criticar os outros, é falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Quando você não tem sabedoria, você é imaturo. E a falta de maturidade não tem nada a ver com a idade. Tem gente de cabelo branco que é imatura, e tem gente muito jovem que já é madura. Então, quando Cristo habita em nós, quando a palavra de Cristo, habita em nós, nós vamos agir com sabedoria. Então, quando um líder, um pastor, o que nós esperamos de um líder, de um pastor, irmãos? O que nós esperamos que ele tenha, que ele faça? Nós esperamos que ele tenha sabedoria, que ele atue com sabedoria, não com imaturidade. Não é sábio quando a gente expõe os erros das pessoas, quando a gente expõe as falhas das pessoas. Não é sábio quando a gente fala mal dos outros, quando a gente critica os outros. Isso não é sabedoria. Líderes imaturos prejudicam a obra de Deus, machucam pessoas, ferem pessoas. Isso não é sabedoria. São pessoas que falta sabedoria. Apontar as falhas dos outros, irmãos, não é somente falta de sabedoria, mas também é falta de conhecimento. Porque quem convence os homens dos seus erros, das suas falhas, é o Espírito Santo. Por isso Jesus diz, por que você fica apontando o erro? Ou você fica apontando para o olho do teu irmão, dizendo, você tem um cisco aí no seu olho, e você tem um tronco de árvore. Né? Jesus disse, não julguem. Porque se vocês julgarem, vocês serão julgados. Não há na Bíblia nenhum. Irmãos, aliás, quero dizer uma coisa para você. A Bíblia não nos dá a nenhum de nós, mas nenhuma razão para criticar ninguém. Não existe. Ao contrário. Nenhum pecado, nem o pecado da pessoa justifica a crítica que você faz contra ela. Diante de Deus, não. E nós temos esse ensinamento. Nós temos esse ensinamento na palavra de Deus. Eu poderia dar muitas passagens bíblicas para te provar que nem o erro do líder justifica a crítica do outro. Não se sinta justificado, porque isso aconteceu com Arão e Miriam. Não se sinta justificado em falar mal do líder porque ele está fazendo algo errado. Você está pecando. Ninguém diz nada, ninguém diz amém nem nada, mas é a palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus, nem sou eu que estou dizendo não. Eu posso te provar biblicamente que quando você critica o erro de um líder, você está pecando. Porque quem o chamou para fazer a obra foi Deus. E se ele está falhando, ele vai responder para Deus. Sim ou não, irmãos? Então, apontar as falhas das pessoas não é sabedoria. Mas como muitos líderes não têm conhecimento de Deus e da palavra, não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Interessante porque a Bíblia diz que a mulher sábia, a mulher que tem sabedoria, o que ela faz? A mulher que tem sabedoria edifica a sua casa. A mulher sábia é aquela que tem sabedoria, ela edifica a sua casa. E a mulher que não tem sabedoria, que diz que a mulher nessa, ela bagunça tudo. Ela destrói a sua casa, Então, a Bíblia diz também que o temor a Deus, está faltando a pilha, será? Então, a Bíblia diz também que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso está em Salmo 111, 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, temer a Deus é o princípio. Aqui não está dizendo que é toda é o princípio. Não é o fato de eu temer a Deus que eu creio que eu já tenho sabedoria para fazer todas as coisas. Para ir, fazer e acontecer. Não. Aqui falta algo.
A sabedoria, ela tem que ser acrescentada ao conhecimento. Por isso, palavra de sabedoria e palavra de conhecimento são juntas. São juntos. E isso é uma questão de vida, de tempo. Não é algo que acontece da noite para o dia. Mas apenas, irmãos, o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Isso quer dizer que não é apenas uma manifestação espontânea, a palavra de sabedoria. É algo que precisa ser alimentado, é algo que precisa ser vivido. Não apenas experimentado, mas vivido. É a vida cheia do Espírito. É a vida cheia da palavra de Deus. A Bíblia diz que aqueles que dispensam a sabedoria e a disciplina são insensatos. As pessoas, irmãos, elas querem muita coisa, mas não querem disciplina. As pessoas te amam, te adoram, até o momento que você diz não. Sim ou não? A criança, ela te ama, ela é feliz, ela está dentro de casa. O dia que você fala não, ela vai pular, ela vai espernear, ela vai enfiar no quarto, trancar a porta, não vai falar com você. Sim ou não? E muitos crentes são assim, são tão imaturos, que eles vão caminhando e o momento que você diz não, você não presta. Os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Do Senhor vem a sabedoria, diz Provérbios 2,6. Do Senhor vem a sabedoria. Eu não vou ler, você vai ler. Aí na sua Bíblia ou aí na tela. A sabedoria traz felicidade. Provérbios 3,13. Traz ou não traz, irmão? O que está dizendo aí? Que o dinheiro traz felicidade? Está dizendo que a sabedoria traz felicidade. A sabedoria livra do perigo. Provérbios 28:26. Alguém me perguntou, mas como a sabedoria pode me livrar do perigo? Eu vou te dizer, a sabedoria me livra do perigo quando ela me leva a uma vida, a um tipo de vida que me distancia do perigo. Um dia, um rei, ele precisava de um carro, como chama aquele que dirige, um cocheiro para sua carruagem. Ele precisava de um cocheiro para sua carruagem. Aí ele fez um anúncio na internet. Precisa de um cocheiro com experiência, né, que seja capaz de manejar bem uma carruagem, que tenha experiência, que tenha habilitação para carruagem, tudo. E foram 3 cocheiros. Três cocheiros. Aí ele chamou o primeiro e falou assim, você tem experiência? Tenho, fez a entrevista. E aí trouxe o currículo. E aí na entrevista ele perguntou, eu quero fazer uma pergunta para você. A qual distância você consegue passar da beira do precipício sem cair nele? Ele falou, eu passo a 2 metros tranquilamente sem cair. Aí tá bom. Chamou o outro, fez a mesma pergunta. A que distância você consegue passar da beirada do precipício sem cair nele? 0,5 metro eu passo sem cair. Tá bom. Chamou o terceiro cocheiro. Entrevista. Fez a mesma pergunta. A que distância você consegue passar da beira do precipício sem cair nele? E esse terceiro responde, olha, rei, eu quero passar o mais longe possível da beira do precipício. Eu sempre vou passar o mais longe possível da beira do precipício. Isso, irmãos, é mais ou menos uma ilustração que ilustra a questão da sabedoria. Tem gente que se acha tão sábio que se propõe a correr riscos de viver uma vida que lhe expõe a perigos. Vou te dar um exemplo. Que é isso, não tem problema nenhum ver esse filme aí. Tem muita pornografia, mas isso não me atinge. Isso é como passar, nem a 0,5 metro, irmão, é passar a 20 centímetros da beira do precipício, sim ou não? Sim ou não? Ver pornografia? Não, isso não, quer beber um pouco, o que tem? Isso é passar a 0,5 metro do precipício. E assim vai. Eu posso te dar vários exemplos de como a sabedoria pode nos livrar do perigo. Quando ela é para nós um alerta de que aquilo que eu estou me expondo pode fazer muito mal, não só para mim, mas para minha família,
para a minha vida. Quantas vezes a gente se mete numa situação que depois a gente se arrepende porque a gente percebe que aquilo vai fazer um mal para sempre, aliás. Né? Então, há situações que nos vão fazer mal para sempre. A Bíblia diz assim, Provérbios 24:3. Provérbios 24:3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Para construir um lar abençoado, uma família digna, unida, próspera, precisamos de sabedoria. Sim ou não, irmãos? Não só a sabedoria dos livros, não a sabedoria dos psicólogos, mas a sabedoria que vem de Deus. Que vem de Deus, que agora tudo é psicólogo, né, irmão? Qualquer psicólogo. Nada contra os psicólogos. Mas você sabe que um psicólogo, muitas vezes, ele não tem resposta. Ele apresenta, ele faz um diagnóstico, mas ele não sabe, às vezes, resolver o problema. Sabia disso? Ele faz o diagnóstico. Olha, o seu problema é esse, meu filho. Uma irmã veio falar com a gente que a filha estava tendo muitos problemas, que a filha estava sérios problemas, inclusive problemas hormonais, problema menina adolescente. A médica, e a mãe veio falar com a gente. A médica disse, filha, você precisa deixar essa tua filha livre, para que ela tenha experiências. O dia que ela tiver uma experiência sexual, resolve tudo. A médica falou, a uma menina de 16 anos de idade. Essa é a nova filosofia, essa é a ideologia que impera hoje no mundo. E você deixa seu filho participar de uma manifestação, participar de uma ocupação de uma escola, você não tem sabedoria. Você deixa seu filho na rua, andar com qualquer pessoa sem saber onde ele está, você não tem sabedoria. Diga alguma coisa, irmão. Diga, é verdade, é isso. Ou não. Entende? Você deixa sua filha se expor, sair com qualquer tipo de roupa na rua, você não tem sabedoria. No livro de Daniel nós temos a história de 4 jovens. Daniel, e depois você conhecem, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que foram nomes babilônicos que foram dados para eles. Eles tinham outro nome, que não me pergunte, porque nome não é comigo, irmão. Então, esses jovens foram viver, eram jovens hebreus que foram levados, exilados à Babilônia, para viver num ambiente hostil, num ambiente idólatra, pecaminoso. Mas diz a palavra de Deus, e depois você lê essa história de Daniel. Às vezes a gente quer histórias lindas para ler, essa história é linda. Diz a palavra de Deus que Deus lhes deu sabedoria, que eles receberam sabedoria para viver naquele ambiente. E Babilônia representa o sistema do mundo de hoje, em que nós vivemos, e eles tiveram sabedoria para viver, inclusive sabedoria suficiente para saber em que momento tomar a decisão entre decidir entre Deus, entre a fé e a idolatria e a fama e outras coisas qualquer. Né, irmãos? Há muita insensatez no mundo hoje, sim ou não? Há muita insensatez no mundo hoje. Há muita estupidez. Precisamos de sabedoria sobrenatural para viver para Cristo nos dias de hoje. E ser uma bênção nessa terra. Agora, quero rapidamente falar sobre algo, porque eu não estou nem na metade do que eu estudei. Quando diz lá em 1 Coríntios 12, 8, palavra de ciência, palavra de sabedoria, a palavra no grego aí, e eu tive cuidado de procurar, é logos sophia. Sophia é uma palavra grega, que se traduz sabedoria. Então, palavra de sabedoria, logos sophia. Logos é a palavra declarada, é a palavra escrita e declarada. Rema é a palavra revelada, é outra coisa. Logos é a palavra escrita e declarada.
Isso quer dizer que esta palavra traz sabedoria, a palavra declarada. Então, Logos, Sofia. E Sofia não significa só sabedoria. Sofia significa uma sabedoria, um entendimento capaz de trazer uma vida que agrade a Deus. Que agrade a Deus. Quantos de nós nos decepcionamos muitas vezes porque sabemos que fizemos algo que não agrada a Deus e fizemos e não tivemos sabedoria para não fazê-lo. Nos faltou entendimento, nos faltou sabedoria, nos faltou discernimento. Então, a palavra Sofia significa um entendimento que gera uma capacidade de viver de maneira que agrada a Deus. Para agradar a Deus, necessitamos sabedoria. Não é vivendo religiosamente que vamos agradar a Deus. Tem gente que pensa, não fumar, não beber, não vestir saia comprida, não vestir calça comprida, né? Isso é agradar a Deus. Não, irmão. Deixemos isso um pouco de lado. É muito mais do que isso. Entende? Falar mal dos outros, isso não agrada a Deus. Mentir não agrada a Deus. Sonegar imposto não agrada a Deus. Né? Ter um namoro indecente não agrada a Deus. Fumar não agrada a Deus, beber não sei. Mas há coisas muito mais profundas aqui. Então, Colossenses 1, 9 e 10, Paulo diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, com todo entendimento e sabedoria e entendimento espiritual. E por isso, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, Paulo diz, eu quero que vocês sejam cheios de sabedoria e de entendimento, de conhecimento. Para quê? Para que vocês vivam uma vida que agrade a Deus. Amém, irmãos? Cheios do conhecimento de Deus e com sabedoria, o que vai acontecer? Eu vou viver de maneira que agrada a Deus. Aí eu vou para a palavra de conhecimento, porque já estou terminando meu tempo e eu estou com calor, meu Deus. Aí, palavra de conhecimento. Paulo fala da palavra de conhecimento de Deus, da vontade de Deus, dos segredos de Deus. Colossenses 2:3 ele diz assim: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele. E se a profecia é a palavra que vem dele, e se nele estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, o que você acha que Deus nos está dando? Tesouros de sabedoria e de conhecimento. Nós somos gente privilegiada, gente que vai à igreja, que senta, que louva, que ouve a palavra, é gente privilegiada, gente escolhida, é semente bendita. Porque é gente sobre o qual Deus deposita, Deus coloca os seus tesouros. Isso é algo importante, uma pessoa que está cheia dos tesouros de Deus na sua vida, irmão. E onde está nosso tesouro, aí está o nosso coração. E aí, quando a gente abre a boca, os tesouros de Deus. Aleluia. Né? Olha, em João, capítulo 4, a mulher samaritana com Jesus. A mulher samaritana. Né? A mulher samaritana se encontra com Jesus, Jesus com a mulher samaritana, e quando ela viu, quando Jesus começa a dizer para essa mulher qual era a vida dela, ela nunca tinha visto Jesus na vida dela. Aí ela chega, encontra Jesus, Jesus começa a dizer para essa mulher: olha, você teve 5 maridos, esse que você tem não é seu? Né? E Jesus não estava interessado nela, Jesus estava revelando a vida dela. Isso é uma palavra de conhecimento. Veio uma palavra de conhecimento. Jesus trouxe uma palavra de conhecimento, veio uma palavra profética, uma palavra de conhecimento. Aí, quando Jesus fez isso, o que aquela mulher fez? Eu vejo que o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta. Olha, irmão, veja o argumento aqui. Veja o argumento. Veio a palavra de conhecimento, a mulher ouviu aquilo e disse: você é um profeta.
Entende? Então, nós vamos entender uma coisa, que não é interessante que aqui Jesus apresenta uma palavra de conhecimento e ela entende que ele está profetizando. E ela entende que ele está profetizando. Aí, isso é uma coisa que passa muito comigo. Vocês estão aqui, alguns de vocês estão aqui há anos e sabem que se há uma coisa que eu não faço é falar de mim. Quase nunca. Mas há uma coisa que acontece muito comigo, que quando eu vou orar pelas pessoas, sempre quando eu começo a orar por alguém, sempre me vem palavra de conhecimento. E eu começo a orar e de repente eu começo a orar por aquela pessoa e começo a orar por coisas que estão acontecendo na vida dela. E isso acontece muito comigo. Né? Eu começo a orar pelas pessoas e vem aquela palavra de conhecimento, e eu começo a orar e começo a orar por tal coisa, tal coisa, tal coisa. Senhor, olha, ela está assim, está acontecendo isso, mas o Senhor vai trazer libertação, olha. E a pessoa começa a chorar muito, porque realmente Deus revelou, Deus desvendou o segredo do seu coração. Do seu coração, né? E aí, isso é tão poderoso, irmãos, porque é isso que testifica para as pessoas que Deus está ali e que é Deus que está agindo na sua vida. É muito... isso não é uma coisa leviana, não, irmãos. Isso não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso requer muito conhecimento da palavra de Deus. Porque querer exercer uma suposta sabedoria ou um suposto dom sem um conhecimento profundo da palavra de Deus é um perigo. Porque a carne, ela é preguiçosa, a carne não quer estudar, não quer trabalhar, a carne não quer jejuar, né, irmãos? Você diz assim, vou jejuar, a carne briga muito. Sim ou não? Você deita à noite e diz, amanhã eu vou jejuar, a carne se amanhece com a maior fome do mundo. Você amanhece com a maior fome do mundo. Você amanhece sentindo cheiro de café, pãozinho com manteiga. Sim ou não? Porque a carne, ela não quer as coisas de Deus. Ela se opõe, ela não deseja. O Espírito deseja, mas a carne não quer. A carne se alimenta do quê? Do que é carnal, do que é mundano. E o Espírito se alimenta das coisas espirituais, da palavra de Deus, mas a carne não quer, e aí é onde entra a luta da carne contra o Espírito, e aí é a batalha que nós temos, e que a vida cristã depende de quem vai ganhar, de quem está ganhando, né? Então, o apóstolo Pedro, ele deseja, irmãos, e aqui ele fala isso em 2 de Pedro 3,18, eu preciso terminar, meu Pai. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Cresçam na graça e no conhecimento. Temos que crescer no conhecimento. Por isso, você tem discipulado, você tem escola bíblica, por isso você estuda a Bíblia. Por isso que nós temos que pregar a Bíblia. Por isso que nós não podemos vir aqui ficar pregando histórias e contando piada. Não! Eu creio no poder da palavra. Quando você prega a palavra, essa palavra tem poder. É um grande perigo quando as pessoas pretendem querer pregar a palavra, porque tem revelação, e sem conhecimento profundo bíblico, é algo terrível. A instrução da palavra qualifica um dom, fundamenta o dom. A capacidade de expressar uma vida cristã com sabedoria e conhecimento não acontece da noite para o dia, é um caminhar com Deus, é um processo. A vereda do justo, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai aumentando, aumentando, vai clareando, cada dia mais, até chegar a ser dia perfeito. Às vezes, eu estou estudando a Bíblia, eu estou estudando a palavra para pregar e eu lamento o que eu preguei há 20 anos atrás. Falo, meu Deus, como pode eu preguei aquilo? Mas eu tinha ignorância. Sim ou não, irmãos? Eu era ignorante, eu não tinha conhecimento, hoje eu tenho conhecimento. O conhecimento traz o que, irmãos? Sabedoria. O conhecimento traz sabedoria. Glória a Deus. Então, eu quero terminar com esse texto de Hebreus capítulo 5, versículo 11 a 14, que diz assim, Paulo não, o autor de Hebreus,
Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Não sou eu que estou falando, irmãos. Vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura, com os anos que você vai para a igreja, que você senta num culto, que você assiste o culto, com os anos, vocês já deveriam ser mestres. Vocês precisam de alguém, no entanto, que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Alguém disse esses dias, apóstolo, você está pregando muito difícil. E eu disse, irmão, a gente tem que crescer. Todos nós temos que crescer. Sim ou não, irmãos? Inclusive no entendimento. Você quer continuar leitinho, né, irmão? O leitinho serve para criança, mas já não serve mais para o adulto, sim ou não? Ou experimenta passar um mês inteiro tomando só leite. Então, o que acontece? Nós precisamos crescer. Por quê? Porque essa palavra vai trazer discernimento na nossa vida, uma capacidade para discernir entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Sem a palavra, nós não temos esse discernimento, não temos essa capacidade, não temos essa força. Domingo passado, no culto da noite, eu fui embora e alguém entrou na minha página lá, no Facebook, na minha página, e escreveu, eu sou de outra igreja, um líder de outra igreja, um pastor de outra igreja, que veio com a família no culto à tarde. E ele disse, eu nunca tinha ouvido uma palavra como essa, na minha vida. Eu sou criterioso, eu estudo a Bíblia, mas nunca tinha ouvido uma palavra como... E quando você falava, Deus começou a falar comigo. Quando a palavra veio, Deus começou a falar comigo e Deus trouxe um tempo novo para a minha vida. Deus disse tudo para mim o que eu deveria fazer e viver nos próximos dias, meses e anos. A palavra veio de Deus e revelou e trouxe na vida desse homem o propósito de Deus. Assim como na sua vida também, meu irmão. Então nós precisamos entender, precisamos acreditar e crer mais nessa palavra. Porque ela é o poder de Deus na nossa vida. Para a nossa libertação, para a nossa cura, para vivermos de maneira que agrada a Deus. Ela é nosso alimento, ela é nosso pão, irmãos. Ela é pão em casa, pão no lar. Pão na vida dos nossos filhos, alimento. Começa a viver essa palavra, começa a trazer essa palavra. Quero te dar uma coisa, irmão. Pega passagens, versículos bíblicos que falam de caráter, de vida, de promessas também. E coloca, imprime lá na sua impressora e coloca em todo lugar da casa. Coloca no quarto do seu filho, coloca no banheiro. Quando você fica de frente, na parede de frente assim, quando você senta. Porque é palavra de Deus. É palavra que você está trazendo para dentro da tua casa. Quando você faz isso, se a palavra de Deus traz sabedoria, o que você está trazendo para dentro da tua casa? Sabedoria. Sabedoria. Não apenas o conhecimento do que Deus fala, do que Deus diz, mas a sabedoria que vem. Então, pode ter certeza, irmãos, que essa casa será abençoada. Porque talvez o que esteja faltando aí, irmãos, é palavra de Deus. É vida gerada pela palavra de Deus. É sabedoria gerada pela palavra de Deus. Tem muito alimento para o corpo, mas pouco alimento para o espírito. E quando a carne ela é muito alimentada, ela é abusada, irmãos. E ela gera problema. Fique em pé no seu lugar. Bendito seja Deus. Glória ao Senhor. Vamos orar. Baixe sua cabeça.